Então, abre aí, Neemias, nós vamos ver hoje os 2 primeiros capítulos aqui. Então, nós não vamos ler agora. Você abre e deixa aberto aí na sua Bíblia ou no seu celular. Neemias 1 e 2, que a gente vai vendo aqui ao decorrer da lição. Mas olha só. Pensamos que a nossa missão é aquilo que fazemos ou executamos para Deus. E aí nós criamos essa definição aí para a nossa vida. Missão é aquilo que fazemos ou executamos para Deus. Mas aí vem um camarada aqui, J.H. Wright, ele argumenta que devemos mudar a nossa perspectiva. Ele diz o seguinte: assim como a salvação, a missão pertence ao nosso Deus. A missão não é missão, a missão é de Deus. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. É isso que ele diz aqui para nós. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja não foi feita para a missão. E essa é a Missio Dei, e essa é a missão de Deus para nós. Então, uma igreja local, falando de igreja, ela só pode ser de Deus se ela participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo. Nós estamos aí nos 40 dias buscando entender esse propósito. Então, Deus chama pessoas para realizar a sua missão no mundo. Ele poderia chamar anjos? Poderia. Poderia chamar animais? Poderia. Mas ele escolheu chamar pessoas. É diferente. Então, sou eu e você, para poder realizar essa missão. Então, a gente tem que entender o seguinte: não é Deus que se encaixa na minha história, na minha vida e na minha agenda. Porque nós queremos ser servos de Deus, nós queremos fazer a missão de Deus, mas a gente quer dentro dessa perspectiva aqui. Não importa, sou eu primeiro, o que importa é a minha vida primeiro, e eu vou ver um espaço na minha agenda, que se tiver espaço na minha agenda, eu vou servir a Deus. Mas é o contrário, eu é que tenho que me encaixar na grande história da missão de Deus. Eu é que tenho que fazer isso. Nós vamos ver como hoje, aqui com Neemias. Então, ser servo, o que é? Requer uma mudança na maneira de pensar. É ter a mente de Cristo. Acho melhor desligar, varão. Senão vai ficar aumenta, diminui, desligue, Zé Fini. Ou deixa daqui ligado. Uma mudança na maneira de pensar, a mente de Cristo, que vai, consequentemente, ir para uma mudança de atitude. Porque Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz, que naquilo que você faz. Porque às vezes nós queremos fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Então Deus não está preocupado naquilo que você vai fazer, o que você vai fazer, mas é o porquê você está fazendo. Qual que é a motivação do seu coração para você estar fazendo o que você está fazendo? Hoje iniciamos então uma série de histórias bíblicas sobre pessoas que foram escolhidas, transformadas, capacitadas e usadas por Deus, porque tem uma sequência. Um não crente não pode ser usado por Deus. Ser usados por Deus é somente para os crentes. Então segue essa sequência aqui. A pessoa é escolhida, tem ele com Cristo como seu Salvador, ela vai sendo transformada, ela transformada a sua vida, nessa transformação ela vai sendo capacitada também para poder fazer a obra de Deus, e aí ela vai ser usada por Deus. Essa capacitação, ela atua o quê? Ontem foi o dia 35 dos 40, e é exatamente falando sobre isso. Às vezes nós achamos que nós não somos capacitados para fazer a obra de Deus, que nós somos fracos, que nós não temos uma inteligência maravilhosa, não temos o dom com crianças, de isso e aquilo. Mas é exatamente nesse tipo de fraqueza que Deus nos usa, que é Ele que nos capacita. A gente precisa ter um coração disposto para poder fazer. Então Deus anda à procura de pessoas que Ele possa usar. Ele está aí, Ele está vendo para nós, está olhando para nós, e anda à procura de pessoas que Ele possa usar. Qual que é o nosso papel, que também é uma oração perigosa? Eis-me aqui. Só que não adianta falar, se na hora que Ele precisar, você não está aí. E por isso que é uma oração perigosa.
A lição de hoje, então, é sobre Neemias, né? As suas características, são as características de uma pessoa que Deus usa, né? O que é que vocês acham que Neemias foi usado por Deus? Pode falar aí. No quê? Quais são as características de Neemias aí que ele foi usado por Deus? Por que ele foi usado por Deus? Neemias são 12 capítulos. Ninguém sabe? Liderança, disposição, amor ao próximo. Tá vendo? Está muito longe de nós, não. Né? Não está muito longe de nós. Né? Nós vamos ver muito mais coisa aqui sobre Neemias. Primeira coisa é que Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Essa é a matemática de Deus. Né? Pessoas mais pessoas. Né? Como a gente vê isso em Neemias? Neemias, o nome dele significa o Senhor consolou. Né? Ele era copeiro, ou mordomo do rei Artaxerxes, né? Imperador aí da Pérsia no ano 444 a.C. O que era um copeiro ou um mordomo? Mordomo era o que cuidava de tudo o que pertencia ao império, ou ao rei, ou qualquer outra pessoa que tinha mais posses do que ela. Né? E mordomo, copeiro, né, também significa aquele que, por exemplo, experimentava alguma coisa antes do rei para ver se não estava envenenado, por exemplo. Era aquele que dava vida pelo rei, se fosse preciso. Anani, um dos irmãos de Neemias, ele acabava de voltar de uma viagem a Jerusalém, uma distância de 1.300 a 1.600 quilômetros, né, de Suzã, onde ele estava ali, Neemias. E qual foi o que ele disse para Neemias? Só trago mais notícias. Vamos ler aqui então, versículo 1 ao versículo 3 do primeiro capítulo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Más notícias. O que aconteceu com Neemias depois que soube disso? Nós vamos ver aqui o seguinte, nos slides seguintes aqui, né? Mas nós vemos no versículo 4 que a primeira coisa que ele fez, né, ele perguntou, e a partir disso, das respostas, ele chorou e ele orou pelo seu povo. Né? Se importou com aquele povo. O povo tinha aí anos que ele não via, né? Talvez ele saiu lá de Jerusalém, né, pequeno. Muito tempo depois, ele recebe essa notícia aqui. Qual que era a situação do povo? Pobreza extrema, diz aqui o texto que nós lemos, desprezo, total insegurança, abandono, né, falta de interesse, né, os muros destruídos, ou seja, Jerusalém era uma desonra para Deus. Por quê? Uma cidade, você sabia que ela era bem protegida pelos seus muros. Né? E os muros ali intactos significava que Deus estava com aquele povo. O que aconteceu com Jerusalém? Os muros foram quebrados, eles caíram. Né? Então eu queria dizer o quê? Deus não estava com eles. A proteção que eles tinham acabou. Assim como nós, quando as coisas ruins acontecem conosco, né, muitos deles criam que Deus havia feito isso. E aí vem o sentimento de murmuração, né, sentimento de abandono, de insegurança, de falta de proteção, de falta de amor da parte de Deus. Era assim que estava o povo. Deus ama o seu povo e resolve levantar então Neemias para restaurar e mudar a sorte de Israel. Salmo 126, lá tem um pouquinho da história de Neemias. Né? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Né? Em que se encaixa dentro desse contexto aqui de Neemias. Né?
Neemias era um homem que se importava com aquilo que Deus se importava. E é isso que o Senhor está atrás, de pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. Se o Senhor se importa com pessoas, nós temos que nos importar com pessoas. Bob Pierce, fundador da Visão Mundial, que é uma agência missionária grandíssima no mundo aí, ele diz o seguinte: quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Onde é que você tem buscado quebrantar o seu coração? Nas coisas que pertencem a Deus ou nas coisas que pertencem aos homens? Porque muitas vezes o nosso coração se quebranta nas coisas que pertencem aos homens, e não nas coisas que pertencem a Deus. O nosso desejo tem que estar ali, junto com o desejo de Deus. O povo de Israel, que era o povo de Neemias aqui, ele voltou da Babilônia para a sua terra. Por que eles tinham ido para a Babilônia? Desobediência. E essa volta aconteceu em 3 momentos. Quando? Sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo, lá em Ageu. Sob a liderança de Esdras, antes de Neemias, para poder ensinar a lei. E com Neemias, para poder reconstruir os muros. A gente vê o seguinte: nós estamos estudando aqui o Antigo Testamento, com panoramas bíblicos toda terça-feira. De Gênesis até Josué, que foi onde nós paramos terça-feira, a única coisa que o Senhor pede de nós é o quê? Obediência. Obediência. E a palavra nos mostra, nós estamos vendo isso muito bem, que quem desobedece, como eu costumo falar com Daniel, quem desobedece não cresce. Quem desobedece não recebe as bênçãos do Senhor. Quem desobedece não tem a mão do Senhor estendida sobre ele. Nós vemos isso na Bíblia, em vários textos, em várias passagens. Continuaremos a ver terça-feira em Juízes. Então, por isso que o povo foi levado para a Babilônia, cativo, escravo, para poder trabalhar, e não ganhar nada em troca. Mas aí o Senhor foi permitindo a volta para que eles fizessem aquilo que eles tinham deixado de fazer. Por quê? Eles tinham deixado de ensinar a lei, de pai para filho, de geração para geração. Os muros estavam caídos e era responsabilidade deles cuidar dos muros. O templo estava em ruínas e era responsabilidade deles cuidar do templo. E aí o Senhor foi mandando voltar para poder fazer aquilo que eles não tinham feito. Naqueles dias as cidades eram protegidas pelos muros que as rodeavam. Aqui eu falei domingo aqui sobre o muro de Jericó, terça-feira sobre o muro ali de Jericó, as muralhas de Jericó, que elas tinham aproximadamente 16 metros de altura, e uns 2 metros de, o que é isso aqui, Walter? Espessura, é isso mesmo, e mais ou menos esses aqui de Jerusalém tinham mais ou menos 10 quilômetros de largura, eram muros altos e extensos, e grossos, Então era difícil. E muros que você via de longe. Era difícil de... Oi? Andavam em cima delas, para poder cuidar da cidade. Isso mesmo. Então, se um inimigo atacava, poderia levar até 6 meses para abrir espaço e entrar por conta desses muros. E aqui nós vemos que quando Neemias entrou em cena, os muros de Jerusalém já estavam destruídos. Há décadas. Alguns dizem aí que pelo menos 20 anos os muros estavam caídos. Pelo menos 20 anos eles estavam ali desprotegidos, sem a presença de Deus. Sem proteção, os habitantes de Jerusalém eram vulneráveis diante dos ataques e das provocações. Qualquer um que quisesse entrava ali e fazia o que quiser. Não é como nos Estados Unidos, que lá não tem muro. Mas não é qualquer um que entra dentro de casa, não. E se entrar, leva bala. Então, Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Deus usa pessoas que oram. Nós vemos que foi a atitude de Neemias aqui. Versículo 4. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
É a atitude dele diante da desgraça que ele havia ouvido do seu irmão. Então, Deus escolhe pessoas para a salvação, frutificação e para uma vida de oração. Vamos abrir aqui Lucas 18, 7. Se você achar primeiro do que eu, você pode ler. Lucas 18, versículo 7. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam, clamam dia e noite, embora pareçam demorados em defendê-los. O que os escolhidos estão fazendo? Clamando dia e noite. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A maior prova da conversão de uma pessoa é a sua vida de oração. E Deus só usa pessoas que oram. Deus não usa pessoas que desprezam a oração. Agora, em setembro, nós vamos ver aí, todo mês, o que Deus faz com uma igreja que ora. Quando a igreja ora, o que acontece na vida da igreja? E vamos encerrar com uma semana de oração. Mas é exatamente isso que Deus busca. Pessoas que oram e que estão ali com o coração quebrantado diante dele, clamando dia e noite, sem cessar, para que o Senhor abençoe a nossa vida. Então, Neemias era um homem de oração e Deus gostava de responder às orações de Neemias. Por quê? Intimidade. Se eu não tenho intimidade com Deus, não tem resposta. Porque eu não consigo discernir quando é a voz de Deus, quando não é a voz de Deus. Nós discernimos isso através da palavra e da oração. Mas se eu não tenho ali apego pela oração, eu vou ter apego pela palavra? Porque uma coisa vai levar a outra. A triste situação do seu povo levou Neemias a se assentar, chorar, jejuar e orar a Deus. Há 12 orações aqui registradas no livro de Neemias. Está aí, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, 6, 9, 13, 20 e versículos 22, 29 e 31. E a oração de Neemias, ela começa aqui, nós podemos ver no versículo 5, com adoração. E é exatamente isso aí. Mas hoje, nos nossos dias, me diz aí, como é que as pessoas costumam orar? Oi? Ordenando, decretando, determinando. Mas, não entendi. Pedindo, só dança, né? Mas o quê? Quando oram, né? Mas olha só. Orações com espírito egoísta, que é a pidança ali. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não está satisfeito com nada, sempre quer mais. Eu mereço, uma lista aí de coisas desejadas. Senhor, está aqui, ó. É igual supermercado, Você vai com a listinha ali. E arrogantes e cheias de orgulho. Lembra ali o fariseu e o publicano? Fariseu, coração cheio de orgulho. Senhor, faço isso, faço aquilo. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu ajudo os pobres. O publicano, ser propício a mim, pecador. O publicano desceu salvo para casa, justificado. O fariseu não. E sempre que Jesus queria dar uma cutucada ali, ele dava o exemplo de quem? Dos fariseus. E Jesus, pelo menos 3 vezes, ele falou com o fariseu: vocês nunca leram na Bíblia, não? Vocês nunca leram a Escritura, não? Para saber que vocês estão errados? O espírito egoísta, lista de coisas desejadas, arrogantes e cheias de orgulho. Com Neemias aqui foi diferente. Quando lemos a poderosa oração de Neemias, descobrimos o caráter desse homem. Por quê? Neemias dirige a sua oração ao Deus do céu. E diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias aqui, ele reconhece quem é Deus. É a primeira coisa que ele faz. Senhor, Deus dos céus, o único Deus verdadeiro,
Porque naquela época havia vários deuses que as pessoas adoravam e se comunicavam com eles de várias formas, mas só existia um Deus verdadeiro. Primeira Reis, que nós vamos ver depois, vai nos mostrar isso, ali com Elias e os profetas de Baal. Ele é o Deus grande e temível que cumpre a aliança e as promessas feitas ao seu povo. E a Bíblia ali, pelo menos 7.000 promessas, que são feitas a quem? Ao povo. Nós temos que nos agarrar a essas promessas do nosso Deus. Ele confessa os seus pecados e o do povo contra Deus. Neemias não era sacerdote para poder fazer isso, para poder espiar os pecados do povo, mas ele confessa, versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires, responder à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, e ele está se colocando nisso, temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha que Neemias diz aqui, interessante demais. Deus havia advertido os judeus que o preço da desobediência seria alto. Como é que foi? Anos e anos sendo escravizados pela Babilônia. E ele se identifica com o povo, como se o pecado fosse também dele. E já não estava ali em Jerusalém há muito tempo, mas ele se coloca ali. Ele não disse, eu não tenho nada a ver com isso. Ele disse, não, eu e o meu povo, nós temos andado desobedientes com o Senhor. Por terem insistido em seguir o próprio caminho, os israelitas perderam tudo que possuíam. Naquela época, uma pessoa próspera não era uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha posses, que tinha coisas. Uma pessoa próspera era uma pessoa que andava com Deus. Se não andava com Deus, não tinha nada. A desobediência lhe custou a sua cidade, o seu tempo e a sua liberdade. Eles não tinham mais ali onde morar, eles não tinham onde congregar, e eles não tinham liberdade, porque eles estavam presos, eles estavam sendo escravos. Neemias também ora baseado naquilo que estava escrito na palavra de Deus, versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés lá atrás, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha aqui, a linha entre a obediência e a desobediência. Como é que fica aqui? Neemias ora baseado na palavra de Deus. Ele pede para que Deus toque o coração do rei com o propósito de ele conseguir a autorização para ir a Jerusalém, e também levantar o recurso para as suas obras. No versículo 11, diz aqui, dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. E é como eu disse aqui, se eu não tenho oração, eu não vou ter palavra. Se eu não tenho palavra, eu não vou ter oração. Uma coisa está sempre ligada à outra. Estava na mente e no coração. É como eu falei para o varão aqui terça-feira. Crente velho de igreja. Crente velho de igreja, e não se ofenda, por favor. Crente velho de igreja se preocupou muito aqui e esqueceu aqui. Então você não vê crente velho de igreja buscando ao Senhor, crente velho de igreja evangelizando, uma evangelização constante, perdendo oportunidades da sua vida. Por quê? Se preocupou muito aqui e esqueceu daqui.
O crente novo, não. Né? O crente novo, ele está diferente. O crente novo, ele está muito preocupado com aqui e pouco com aqui. Né? O que está certo também, né? O que também não está muito certo. Né? Tem que haver o equilíbrio do intelecto com o coração. É luz na mente, como a palavra, e fogo no coração. E aí sim, não importa se é novo ou se é velho. Né? Crente velho. Luz na mente, fogo no coração. Razão e emoção. Ele pede que Deus perdoasse o seu povo e o restaurasse na terra santa. O pecado não anula a paternidade de Deus sobre os seus filhos, porque ele é o Deus da aliança e da promessa. Mas o pecado nos afasta do Pai. É isso que o pecado faz. Deus não vai deixar de ser Deus, não vai deixar de ser Pai por conta do pecado. Né? Mas nós vamos deixar de ouvir a voz do Pai, a voz do Senhor. Neemias estava disposto a ir a Jerusalém. Lembra? 1.300 a 1.600 quilômetros. Ele declarou a Deus que estava à sua disposição, estava disposto a dirigir as obras da reconstrução. E é justamente isso que ele pede a Deus, que escute essa oração daquele que está orando. Neemias foi um que disse: eis-me aqui. Ele não teve medo de orar para pedir êxito, porque quanto mais oramos sobre algo, mais clara se torna a nossa súplica. A súplica de Neemias era específica. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Me concede, Senhor. Né? E é justamente isso que Deus está atrás. Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Foi o que Neemias fez. Para Neemias teria sido muito fácil permanecer onde estava, levar a vida fácil do palácio, porque ele tinha tudo lá no palácio, e dizer: eu não vou. Porém, ele disse: eu vou. Eu não sou construtor, eu não sei construir, não sei bater um martelo como eu, né? Ou fazer um reboco, inúmeras coisas. Né? Eu sei ajudar quando tem um churrasco, no final. Aí eu ajudo. Né? Não tiver, aí, brincadeira. Com churrasco ou sem churrasco. Né? Mas ele diz: eu vou, eu não sou construtor, mas eu vou reconstruir os muros. Disposição para poder trabalhar, rodar 1.300 a 1.600 quilômetros. Muitas vezes nós não queremos rodar nem 5. Nós não queremos andar nem 5. Por quê? Estou sem carro, estou sem disposição, estou sem energia. Nós falamos aqui na terça-feira, né, a peregrinação do povo de Israel até a entrada de Canaã. Era só atravessar o Jordão. Né? Números de Deuteronômio nos mostra que eles estavam ali, na beirada do Jordão. Só atravessar o Jordão eles chegavam a Canaã. Né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta aqui para vocês. Tirando aí o Elbert e o Luciano, que eu estou vendo aqui hoje, o Rubens, né? Talvez a Marlene, moram aí a mais de 2 quilômetros da igreja. A Beth também. E a Sheila. Está só aumentando, né? O restante mora a 2 quilômetros para baixo da igreja, vamos dizer assim. É ou não é? Dá para vir a pé para a igreja, não dá? Mas a gente vem de quê? De carro. Se não tiver o carro... Oi? Alguns. Né? Outros não. Né? Principalmente se estiver chovendo. Né? Mas veja aqui, 1.300 a 1.600 quilômetros. Sem carro. Né? Montado ali no cavalinho, quando não era a pé. Correndo risco. Tinham bandidos, guerras no meio do caminho, povo contra povo. Né? E aí chuva, sol forte, não tinha protetor solar naquela época, nem nada. Mas eu vou reconstruir os muros. Né? Disposição, e é isso que o Senhor busca de nós. Em algum momento, dentro daquele período de 4 meses, acendeu-se uma lâmpada na mente de Neemias. Eu poderia ser a resposta a esta oração, ele pensou. Talvez Deus possa me usar para poder reconstruir o muro, e eu estou disposto, eu vou fazer, eu vou lá. Não importa o preço que eu tenho que pagar, eu vou. Foi isso que Neemias fez. Deus escolheu e dispôs o coração de Neemias para trabalhar, já no capítulo 2, versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, em vez de pedir na hora, ele foi fazer o quê? Foi orar.
Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele foi pedir para o chefe, foi pedir para o patrão, que não era muito bonzinho não, que era um rei de um coração um pouquinho mau. Mas ele percebeu a tristeza no coração de Neemias. Porque um copeiro não podia estar triste, não. Imagina um copeiro triste fazendo as coisas para o rei. O rei percebeu isso em Neemias. Neemias disse por que da sua tristeza. Ele ora ao rei celestial, obedecendo ao chamado para o trabalho. Pediu ao rei para que fosse falar com o outro rei. Coração de servo. Ele pede ao rei terreno para ir trabalhar na reedificação de Judá. Primeiro o rei dos céus, depois o rei terreno. Então Neemias busca o favor de Deus por meio do jejum e da oração, e ele ora também para que Deus mova o coração do rei para ajudá-lo. Esse texto de Provérbios aqui é muito interessante, é o Provérbios 21:1. Se alguém achar primeiro do que eu aí, pode ler também, mas eu acho que eu vou achar aqui primeiro. Como ribeiros de águas, que é assim, água direto, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Que nós vemos claramente a soberania de Deus sobre nós, sobre a vida do povo. Ele busca os recursos do céu e da terra para poder resolver os problemas do seu povo, porque ele ora e pede ao rei. Ele não pede ao rei somente para poder ir. Ele pede ao rei exército, madeira e material para poder ir lá reconstruir os muros. Não foi somente uma autorização. O seu propósito era reedificar a cidade em todos os seus aspectos materiais e espirituais. Estava ali pronto e disposto para poder trabalhar. O rei Artaxerxes, então, deu a Neemias autoridade, recurso e prazo para que a missão fosse cumprida. Versículos 6-10. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Porque o copeiro era uma função importante para o rei. Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Porque, como disse o Walter, várias coisas poderiam acontecer no meio desse caminho. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, e o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha a oposição aqui, diante de Neemias. Não ia ser uma lição fácil, não. Mas ele foi, ele se dispôs. Ele serviu como governador durante 12 anos, mais um pouquinho para frente. Neemias 5, quando voltou para prestar conta ao rei da Pérsia. Após um ano, imagine você ficar longe do seu serviço aí 1 ano, ele retornou a Jerusalém para corrigir alguns abusos. Ele foi, voltou, depois foi de novo. Porque novamente o quê? O povo não conseguia viver ordeiramente. Estavam ali arrumando confusão um com o outro. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Nós podemos ver na semana com propósito, toda essa semana, exatamente isso aqui. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar a sua disponibilidade, porque eles querem estar prontos imediatamente quando eles for chamados. É como a Bíblia diz, que nenhum soldado
se intromete em negócios dessa terra. Por quê? Porque ele quer estar pronto, ele quer estar disposto. Né? Imagina o soldado estar ali, a guerra chama e o soldado está ali, né? Varrendo rua. O soldado está ali, cortando grama. O soldado está ali, fazendo compras. Não, o soldado tem que estar. Ele não diz, espera um pouquinho para eu poder ir. Ele está à disposição, imediatamente quando chamado. Né? Você está disponível para Deus a qualquer momento? Essa pergunta aqui, ela ficou martelando na minha mente essa semana muito. Né? Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido? Talvez você quer viajar. Talvez você quer dormir mais. Talvez você quer fazer várias outras coisas. Mas se Deus te chamar para servir a Ele, será que Ele vai estragar os seus planos e você vai ficar ressentido? Ah, Senhor, tá bom, eu vou. Ou você vai imediatamente fazer o que precisa ser feito. Deus usa pessoas que se importam com pessoas, Deus usa as pessoas que oram, Deus usa pessoas que estão dispostas a trabalhar e Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Porque um servo, ele sempre tem algo no seu coração. Né? Neemias chegou a Jerusalém, aqui nós podemos ver no versículo 11 do capítulo 2, e ele tinha um projeto para executar. Mas antes de executar, o que ele fez? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não falei com ninguém, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então ele foi o quê? Passear. Ele foi ver. Ele foi arrumar um diagnóstico. Porque todo problema tem uma solução. Neemias foi ver qual que é a solução deste lugar aqui. O que nós vamos fazer? Então, 3 detalhes aqui. A origem do projeto. Desconfigurou ali um pouquinho. Quem é a origem? Deus. O projeto não era de Neemias, mas era de Deus. Foi Deus quem lhe deu o projeto, os recursos e a capacidade de realização. Que Neemias poderia falar, sou eu que fiz, foi meu braço. Como nós costumamos falar, e aparecer como os fariseus apareciam. Até nas orações eles queriam ser vistos pelo povo. A localização do projeto me puseram no coração, porque o coração é a fonte de todas as realizações. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Tudo quanto fizermos para Deus e na sua obra, devemos realizar com o coração. Colossenses nos diz isso, Coríntios nos diz isso, Eclesiastes nos diz isso. Tudo que nós temos que fazer, o coração ele deve estar envolvido nisso. A realização e o local do projeto. Para eu fazer em Jerusalém. Veja o que ele diz aqui. Para eu fazer, não para os outros. Que nós estamos acostumados na vida da igreja em que os outros façam por nós. Não posso fazer isso. Pede fulano, pede a ciclano, pede a beltrano. Não, mas eu fazer, eu tenho que fazer. E o local é bem específico. O local é Jerusalém, a sua terra natal. A realização local do projeto, durante os 4 meses que orou, 4 meses orando, Neemias planejou sob a orientação de Deus acerca do que faria em Jerusalém e fez. Louvado seja o Senhor, porque Neemias nos ensina e nos ensina muito. Nos ensina muito, Neemias. Antes de mobilizar o povo para o trabalho, ele fez uma inspeção ou um diagnóstico da real situação. Qual é a real situação? Versículo 13. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei, ele viu ali, os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, cheio de entulho. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei
entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Essa era a real situação do lugar. Entulho por todo lado, destruição por todo lado. Não tinha nem como os animais passarem direito. Todo plano de trabalho começa pelo diagnóstico. Qual que é o diagnóstico que nós precisamos fazer? Sobre nós, sobre a vida, sobre a igreja, sobre aquilo que fazemos. Um líder espiritual usado por Deus precisa conhecer a real situação do seu campo de trabalho. E isso deve ser presente, né? Não pelos outros, sabendo pelos outros. Nós é que temos que ver, nós é que temos que entender qual que é a nossa realidade espiritual. É exatamente por que eu acho que dentro dessa... Eu falei lá no grupo segunda-feira, pessoal, se atente às devocionais dessa semana, que para mim são as mais importantes dos 40 dias. A gente vai encontrar a nossa forma, né, para poder servir, justamente por causa disso. Qual que é o diagnóstico que nós fazemos? Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, e isso e aquilo. Né? Lembra do domingo aqui, que depois que o Luiz ligou, eu fui li um pedacinho final da devocional daquele dia. Né? Moisés era isso, fulano era isso, fulano era aquilo, né? Ciclano era isso. Né? Deus usou eles. Né? Deus pode usar a gente. Né? Mas por que Deus usou eles? Porque eles eram fracos, mas eles estavam ali. Eles não estavam dando desculpinhas para poder servir a Deus. O servo mau e negligente que o Paulo citou aqui, ele deu desculpinha para poder não servir a Deus. Ah, servo meu, eu sabia que o Senhor era muito rigoroso com aquilo que o Senhor tem. Então eu enterrei para que não pudesse perder. Mas era isso que o servo estava querendo que ele fizesse? Não era. Né? Mas foi isso que ele fez por conta de um diagnóstico errado. Porque faltou exatamente isso aqui. Deus usa pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Se ele tivesse enterrado e tivesse perdido dinheiro, pelo menos ele tentou. Ele pagou o preço. Os outros dois pagaram o preço, enterraram ali, e Deus multiplicou aquilo que eles tinham. O outro não quis pagar o preço. Deus usa pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Toda a visão de Deus está conectada com uma realidade. Versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos nos muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Esta era a visão de Neemias, reedificação. 3 lições aqui para nós, então. A realidade, miséria, assolação, destruição pelo fogo. É ruim para nós, né? De vez em quando nós passamos por lugares aí que nós vemos um pouquinho só disso. Tem uma rua ali, perto aqui, na rua de uma igreja, né, que os moradores de rua já tomaram conta daquela rua ali. Né? Quando você passa por aquela rua, você já sente um pouquinho disso aqui. Ontem nós passamos lá e eu vi uma mulher toda desnutrida, né, praticamente sem roupa, de meião, era o meião do galo, mau gosto danado, meião do galo, né, consumida pelo crack. Né? E a gente já fica assim com o coração apertado. Então imagina que Jerusalém, miséria por todo lado, assolação, destruição pelo fogo. A cena não era boa. O desafio que eles tinham, vamos trabalhar todos para a reedificação dos muros. Né? Um desafio que ia mudar a realidade, né? Por meio do trabalho. Né? E o propósito, deixar de ser opróbrio, deixar de ser desonra para Deus, deixar de ser vexame para Deus, deixar de ser uma humilhação pública para os povos. Estas eram as lições, a visão ali de Neemias.
Neemias, então, mobiliza o povo a pagar o preço pela mudança. Nós temos a boa mão de Deus a nosso favor e temos a providência divina gerando os recursos para realizarmos a obra. Às vezes nós ficamos pensando, isso é impossível de ser feito. Aquilo é impossível de ser feito. Por quê? Falta dinheiro, falta pessoas, falta isso, falta aquilo. E nós esquecemos que nós temos a boa mão de Deus, né, sobre nós. Basta a gente querer fazer. É impossível? Não é. Nós temos Deus conosco. Deus está com a gente e nós podemos fazer aquilo que nós nos dispomos a fazer. Que Ele, como diz na linguagem de Efésios, pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo a sua boa vontade. Disposição para o trabalho e dependência de Deus são segredos para realizar a obra. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Deus não vai fazer sozinho. Assim como a gente também não vai fazer sozinho. É uma via de mão dupla. Deus usa pessoas que não temem a oposição. Nós vimos aqui que Sanbalat e Tobias já eram os opositores de Neemias. A obra de Deus é feita em oposição e sob o ataque do mal. Quando Neemias veio para edificar o muro e transformar a vida dos judeus, de imediato, oposição se levantou. E sempre, gente, sempre se levantou oposição contra o povo de Deus. Não é hoje, né? A SDF, a gente tem medinho de STF. A gente tem medinho do careca lá, cabeça de ovo. Né? Gente, a vida toda, a vida cristã é isso aí. Né? Oi? Olha o bullying, né? Sabe? Sabe quando é, né, que o nosso coração está atemorizado e não está confiando em Deus? Né? Quando a gente fica com medo de pessoas como essa. Né? E aí a gente faz o quê? A nossa salvação é lá em Brasília. A nossa salvação está no Senhor. Sanbalat, aqui, Tobias, talvez muito piores do que os que temos aí hoje. Né? Nós não sabemos, que não vivemos naquela época, né? Nem mesmo deixou de fazer. Nunca os verdadeiros servos vão deixar de fazer com medo de oposição, porque eles sabem que eles são protegidos por uma pessoa maior. Imagina Pedro pregando sobre Jesus, foi lá, cadeia nele. Medinho, quem é que vai me salvar? Está ali. Estou preso, mas estou louvando o Senhor. Louvou. Né? Quem foi que tirou ele da prisão? Deus. Não é, né? Mais do que isso. Né? Quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos, né, para poder seguir a Cristo, não é? Mais fácil morrer? Eles eram de outros povos. 5 vizinhos que tinham causado boa parte dessa destruição. Mas diz aqui, Sanbalat, o Horonita, era um povo, e Tobias, o Amonita, de Amon, eram outros povos, né, que eram ali inimigos do povo de Deus. Né? Então desagrada, mas no meio da turma surgiu, porque depois que as coisas estavam sendo feitas, porque a disposição para fazer custou o quê? Família, né? Custou trabalho, entre outras coisas. Aí gente do meio do povo foi se levantando contra. Né? Você nem é daqui, você está aqui fazendo o quê? Né? Isso, mas isso aqui é mais para frente ali, capítulo 7, 8. Desagrada ao diabo saber que alguém se interessa pelo bem daqueles que são filhos de Deus, ou daqueles que estão sofrendo sob a tirania do mal. Né? E ele tenta de todas as formas fechar portas. Mas nós temos aquele que é maior do que ele, que abre todo tipo de porta. Aquela que tiver mais difícil, ele abre.
Agora, quando a notícia virou fato, a oposição zombou e desprezou os trabalhadores de Deus. Ó, versículo 19. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e juntou o outro aí, ó, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Não é o rei Artaxerxes, é o outro rei. Provavelmente aí Nabucodonosor. A oposição maligna sempre desqualificará o valor da obra que realizamos para Deus e lançará suspeitas sobre as nossas motivações. O diabo ataca a obra e os obreiros. Seu objetivo final é parar a obra. Sempre que nós nos levantarmos para fazer algo, vai alguém, encher o nosso saco, a nossa paciência, para não fazermos. Isso das pequenas às grandes coisas. Se for cantar no louvor aqui, fulano, quem disse que fulano canta? Tá vendo só? Ciclano aí não sabe nem o que é a voz, sabe nem segurar o microfone. Vai pregar aqui, tá pregando aí, sabe nem falar, erra o português direto aí. Sempre se levanta, para poder falar. Uma vez nós fizemos vários evangelismos lá em Aracruz, e lá era mais fácil de fazer isso. A gente juntava batista, assembleia, presbiteriano, quem quisesse participar, participava. E vários evangelismos foram feitos, só que tinha oposição. Por quê? Um presbiteriano se juntar com um assembleiano para poder fazer a obra de Deus era algo terrível, inacreditável. Juntou com o batista, então aí piorava. Oposição à obra de Deus. Chegou uma hora que esse burburinho foi tão grande, o que aconteceu? Parou. E vinha de dentro do próprio povo. Como responder à oposição espiritual? Versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Com 3 atitudes nós podemos responder à oposição. Reconhecer e declarar o sucesso da obra, que dependerá de Deus. O bom êxito na terra é um presente do céu. Tudo que nós nos propomos a fazer aqui na terra, pode ter certeza, bênçãos de Deus vão vir sobre nós, presente do céu vai vir sobre nós. Mostrar que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos, com disposição e muito trabalho, mas muito trabalho. Pensa aqui na realidade da nossa igreja, nós temos muito trabalho a ser feito? Bastante. Numa proporção aí, pelo menos 80% de pessoas que você conhece não são crentes, ou não é? Nós temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. Rejeitar qualquer ajuda do inimigo. Eles não foram lá para ajudar. Foram lá para poder rejeitar, para poder zombar, desprezar. A obra de Deus é feita pelos seus servos e não pelos seus inimigos. Concluindo então aqui na vida de Neemias, o que é que nós podemos aprender? Deus é onipotente. Nenhum dos seus planos, dos seus projetos pode ser frustrado ou ficar inacabado. O muro estava ali, caído. Deus levantou. O templo estava caído. Deus levantou. Se você não quer fazer, Deus sempre vai levantar alguém para fazer. Ele está aí à procura. E pode ser aqueles improváveis, viu? Aqueles que você nem imaginava. Tudo que ele quer fazer, ele faz de forma completa. Tudo que ele começa, ele termina. Lá no capítulo 6, vai nos mostrar um pouquinho disso. Versículo 15 e 16. Acabou-se, olha o tempo aqui, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Provavelmente 10 quilômetros de extensão. 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos,
temeram, porque a segurança estava de volta. Né? Todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Tudo que ele começa, ele termina. Né? Até a obra que começou em nós. Ele é bom e é fiel para terminar a boa obra que ele começou. A obra de Deus é feita por intermédio de pessoas que ele usa. E ele não vai usar qualquer um. Ele vai usar gente que está aí. Se importa com aquilo que ele se importa. Gente que ora. Gente que se dispõe a trabalhar. Gente que tem no seu coração algo para fazer. Gente que está aí querendo pagar o preço. E nada de graça, irmãos. Nada de graça. Tudo é preciso pagamento de preço. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Pontos, então, para nós discutirmos aqui, e vocês vão responder para mim. Qualquer cristão pode ser usado por Deus para liderar um projeto? Sim. O que não pode é um não cristão ser usado por Deus para liderar um projeto dele. Por que não pode? O não cristão? Porque a Bíblia diz que até as melhores obras de quem não é crente, para ele é como trapo de imundícia. Por quê? Vai fazer buscando recompensa. Vai fazer buscando reconhecimento. Não é isso que Deus está buscando. O que a mão direita faz, não precisa saber. 2, você é uma pessoa que se importa com as outras pessoas? Como que nós podemos avaliar isso? Como que nós podemos? A Bíblia diz que nós cristãos somos conhecidos pelo amor. Já começa aqui, né? Essa avaliação já começa aqui. Você ama aquilo que Deus ama? Deus ama pessoas. Você pode refletir consigo mesmo. 3, Deus já colocou algo no seu coração para você fazer em um local determinado? Aqui, fora daqui. O que você fez com isso? Ficou parado, esperando cair do céu? E do céu só cai chuva e avião, gente. Mais nada. Não cai dinheiro, não cai disposição, né? Cai uns raiozinhos de vez em quando. Né? Nós temos que nos levantar para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quem quer ser usado por Deus? Eis-me aqui, você pode falar isso? Né?